Você viveu na época da ditadura, né? Eu queria saber como É, você lembra dessa foi, a época. ditadura começou com o movimento mineiro. Começou com o general Olímpio Mourão Filho e Jesué Guedes, que eram comandantes militares em Minas. E naquele tempo havia um movimento socialista comunista no Brasil, com a queda do ex-presidente Jânio da Silva Quadros. Ele condecorou o líder do movimento sul-americano e da parte da América Central aí, que derrubou o presidente cubano Fulgêncio Batista e tomou o poder Fidel Castro. E ele, esse cidadão, um médico argentino, que era revolucionário e tal, né? Eu estou com o nome na boca dele e esqueço no momento, talvez aos 81 anos, já esteja pesando, né? Bom, você deve saber porque você sabe da história. E aí ele veio para o Brasil, visitou o presidente Jânio Quadros. E o presidente Jânio Quadros condecorou ele com uma das maiores ordens de homenagem no Brasil a esse revolucionário. E aí começou uma pressão enorme, segundo informações que a gente lê na época, uma pressão muito grande dos militares, porque temia-se que se espalhasse para a região sul-americana o Partido Comunista, que era, provavelmente, os Estados Unidos havia colocado na mídia esse sentimento anticomunista do povo, né? E aí o presidente Jânio Quadros não suportou a pressão e renunciou. Depois dessa renúncia, tomou posse como vice-presidente João Belchior Marques Goulart, que era genro do falecido e saudoso Getúlio Vargas, Getúlio Dornelles Vargas. E como ele era de tendência esquerdista, mas não comunista, mas foi taxado como comunista. Voltei atrás na história porque a Revolução começou depois disso. Você perguntou do início da Revolução. Então voltei atrás na história, começando com Jânio Quadros até chegar ao Exército Brasileiro, né? E aí o João Goulart fez um comício no Rio de Janeiro, no dia 13 de março de 64, se não me engano. E lá teve um comício calculado num 1 milhão de pessoas. E lá desfraudaram a bandeira do Partido Comunista, depois o martelo. Aí foi a gota d'água para o Exército Mineiro lá começar, o Exército Brasileiro, que na realidade já haviam orquestrado todas as regiões militares quando começou em Minas. Aí Minas declarou-se independente do Brasil, que estaria criado a República Mineira, que ninguém entrava, ninguém saía, porque ali já era independente do Brasil. Aí começou a pressão dos militares, primeiramente foi em São Paulo, com o ex-governador Adhemar de Barros, e na época o comandante era o general Moraes Sarmento, e pressionou o Adhemar de Barros até que ele aderiu à Revolução, quer dizer, aderiu ao movimento revolucionário, né? Aqui mais no sul, começou em Santa Maria, com o exército localizado em Santa Maria, marchou para Porto Alegre. Lá o líder político era Leonel de Moura Brizola, genro do João Goulart. E ele tentou resistir, mas a polícia
militar estadual contra o exército não era possível, né? Aí ele fugiu e o exército tomou Porto Alegre e marchou em direção a Curitiba. O governador na época era Ney Amintos de Barros Braga. E ele ficou em cima do muro para ver o que acontecia, para depois ele aderir. Mas quando o exército passou por Santa Catarina, chegou na 5ª Região Militar, ele aderiu também ao movimento revolucionário. E o Exército Mineiro até surgiu uma coisa muito interessante, muito legal até, do ponto de vista, digamos, de poderia ter morrido muita gente, né? O Exército Mineiro chegou no Rio e o único setor do Exército que ainda resistiu um pouco era o Forte de Copacabana. E lá que era o quartel-general do João Goulart. Mas nessas alturas ele já tinha fugido, já tinha saído do país. Segundo informações, foi para o Uruguai, se não me engano. Aí o Exército Mineiro chegou lá, o comandante chegou na guarita, falou com o guarda que estava ali, e eu quero falar com o seu comandante. Mas era fardamento igual, era tudo igual, era militar do exército, né? Ele prontamente mandou entrar. E aí eles foram lá com o comandante do Forte Copacabana e o prenderam. Que aí acabou o movimento militar. Aí criou-se a junta, uma junta militar para governar o país, que foi extinto o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Senado da República, e passaram a governar através de ato institucional. Começou com a I1, a I2 e tal, e terminou nessa época, depois, voltando um pouquinho antes, quando João Goulart assumiu o governo, o vice-presidente era o João Café Filho. E quando o João Goulart deixou o governo, João Café Filho também não pôde assumir, porque o exército não deixou. Voltando então até aquele período que já o exército estava tomando conta do Brasil, foram 3, 4 comandantes da época revolucionária, que eu esqueço um pouquinho, eu tenho tudo na cabeça, mas agora me falha a memória. Depois teve a eleição, essa junta passou os períodos deles de governar o Brasil, assumiu Humberto de Alencar Castelo Branco. Até por sinal, eu dei o nome, eu fiz um movimento de criação do município do norte do Paraná, seriam desmembrados de 5 municípios: Nova Esperança, Mandaguaçu, São Jorge, Floraí e Nova Esperança, São Jorge, Floraí e Orizona. E aí eu dei o nome do presidente. Eu já tinha tentado muitas vezes a criação do município, mas perdia sempre na Assembleia pela pressão desses prefeitos. E aí nessa ocasião eu consegui fazer com que o Ney Braga ia inaugurar a rodovia do Café, lá no Alto do Amparo. Aí eu reuni os meus amigos políticos, eu era candidato a vereador independente, meio rebelde, eu não apoiava nenhum dos candidatos a prefeito. E aí nessa ocasião eu fretei lá 5 ônibus, enchi de estudantes que estudavam em Maringá, e mandei fazer um buquê de flores de café maduro da minha fazenda, café vermelho, adornado
folhas verdes de café, e convidei uma moça lá que era a mais bonita no local, que era, se não me falha a memória, o nome dela chamava-se Sônia, se eu não estou lembrado. Aí quando cheguei lá no Alto do Amparo, na rodovia do Café, já estava o exército lá formado, fizeram um círculo assim na estrada, onde desceria o helicóptero com o presidente. Aí eu fui falar com o governador da Braga que eu queria falar com o presidente. Muita pretensão minha, né? Quer dizer, um simples candidatinho a vereador e querer falar com o presidente. Aí o governador disse, olha, é impossível, nem eu não consigo chegar e falar com o presidente. Aí o governador Paulo Pimentel era governador, e quando ele ia para o norte, se hospedava fazia refeição na minha casa. Fui falar com ele também, ele falou, olha, impossível falar com o homem. Não teve jeito, aí até que falei com o bispo que ia rezar a missa. O bispo falou, olha, eu conhecia o bispo quando ele era padre ainda, e eu conheci ele, fui até coroinha dele. E aí ele me reconheceu, apesar da idade e a diferença, né, de quando você é pequeno e adulto. Aí ele disse, olha, eu vou fazer o seguinte, você fica lá no cordão de isolamento. Se eu vou falar no ouvido dele, se ele permitir, eu faço um sinalzinho com a cabeça. Se ele não permitir, eu faço o contrário. Assim fizemos. Aí quando cheguei lá no cordão de isolamento, quase na hora de iniciar a missa, o bispo inclinou-se sobre o presidente e falou qualquer coisa. O presidente olhou para lá e eu pedi para a moça levantar o buquê de flor. Ela levantou e tal. Aí o presidente falou com o comandante do lado dele, que devia ser o responsável pela segurança, né? Aí ele chamou um sargento, mandou abrir digamos, militares com metralhadoras dos dois lados, para mim entrar para falar com o presidente. Assim eu fiz. Aí quando cheguei lá, falei, excelentíssimo senhor presidente da República do Brasil, general Humberto Castelo Branco, o humilde povo do noroeste do Paraná, não tendo como prestar homenagem a Vossa Excelência, aproveita essa oportunidade para que Vossa Excelência aceite esse buquê de flor como homenagem desse humilde povo, que é produto do seu trabalho da produção cafeeira do norte do Paraná. E, ao mesmo tempo, pedir a autorização de Vossa Excelência, e apresentei o projeto para ele, que nos autorize a dar o nome de Vossa Excelência para o mais novo município do Brasil, chamar-se-á Presidente Castelo Branco. Aí ele chamou, o presidente falou com o comandante, que devia ser formado em direito, com certeza, né? Aí ele pegou o processo, olha, infelizmente não dá, porque não pode dar nome de pessoa viva a coisa pública.